Ó, tá pegando a minha mão aqui em cima? Tá, Deise. Então tá bom. Então pode pôr, por favor. Já tá gravando faz tempo. Ai, que besta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo que depois que eu fiz aquele vlog de um dia meu de trabalho no ateliê, ele foi muito pedido. Algumas meninas viram que eu trabalho numa mesa, viram que tem algumas coisas na minha mesa e ficaram curiosas para saber como é a minha estação de trabalho. Hoje eu não vou mostrar o meu ateliê completo, eu vou mostrar apenas como eu organizo a minha estação de trabalho. Mas antes, eu vou contar para você como foi que eu projetei e por que eu projetei a minha mesa e a minha área de trabalhar dessa forma. Eu comecei a trabalhar fazendo unhas com 13 anos de idade, no salão de beleza da minha mãe. Eu ainda nessa época nem tinha ideia de como era a técnica de fazer alongamento de unha, nem sabia que isso existia, mas já existia. Não tinha ainda no Brasil. Então, eu cresci dentro daquela maravilha que é o salão de beleza, que para mim é um reino encantado, é um mundo mágico. E eu sempre vi as profissionais trabalhando naquelas cadeirinhas que comercialmente é chamada com tanto carinho de cirandinha. Mas aquilo para mim, eu, Deise, profissional de unhas há 28 anos, eu chamo aquilo carinhosamente de escravinha. Por quê? As profissionais de unha, elas trabalham praticamente agachadas, sentadas naquela cadeirinha. Ela prejudica tudo. A profissional, ela trabalha com a perna encolhida, isso dá problema de circulação, pode dar varizes por causa da posição que ela está sentada, dá problema na coluna, dá problema na cervical. Por quê? Elas trabalham praticamente curvadas, além de estarem trabalhando agachadas, praticamente elas trabalham curvadas. Eu tinha certeza que não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar fazendo unhas, que eu sempre amei, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu sabia que se eu trabalhasse naquela posição, eu não conseguiria trabalhar tantos anos e ser apaixonada pelo que eu faço por tantos anos. Hoje eu conheço, eu tenho contato ainda com algumas profissionais daquela época e eu vejo que todas elas têm horror a falar de fazer unha. Mas se eu trabalhasse naquela posição, daquela forma, eu acho que eu seria uma pessoa com a mesma opinião. Sabendo o que eu queria fazer, porque eu sempre fui decidida e eu cada vez mais enlouquecida e cada vez mais apaixonada pelo que eu faço, o que eu fiz? Eu quis uma mesa onde eu pudesse trabalhar da maneira realmente correta. Não encontrei essa mesa no Brasil. Procurei em todos os lugares, tentei todos os projetos e não encontrei. Aí a minha saída foi então desenhar a minha própria mesa, fazer o meu próprio projeto. A essa altura eu já era casada e o meu marido me ajudou na execução do projeto. Nós dois montamos essa mesa. Essa mesa, ela não é apenas um local para eu colocar o meu material para eu trabalhar e para ficar tudo exposto. Além dela ser funcional, ela é realmente adequada e feita sob medida para minha altura. Então, sentada da maneira correta para trabalhar, eu fico com a minha coluna reta, eu fico com os meus braços apoiados e eu não fico com problema na cervical, porque a altura que eu posiciono a mão da minha cliente para eu atender, ela favorece a visão para eu poder trabalhar de maneira correta. Então eu não fico com a mão dela muito perto das minhas vistas e nem muito longe ao ponto de eu ter que me curvar. Então, eu gostaria de convidar vocês para me acompanhar até o final desse vídeo, conhecer toda a minha estação de trabalho. Eu vou mostrar tudo como eu organizo para atender o cliente. Então, vamos lá? Então, meninas, eu calculei uma medida a partir da minha altura, onde eu pudesse ter os meus braços apoiados na superfície da mesa e os meus pés apoiados no chão. Essa medida, ela é uma medida particular de cada pessoa, de cada profissional, mas ela precisa ser levada em consideração também a altura média das clientes. Então eu tive que fazer um meio termo entre a minha altura e a altura média da mulher brasileira.
O que não foi difícil, porque eu não tenho uma altura fora do padrão da altura da mulher brasileira. Eu não sou muito alta e também não sou baixinha. Então, a mesa ficou confortável, tanto para mim quanto para cliente. E o que tem na minha mesa? Para começar, o tampo dela é uma mesa de madeira MDF, mas o tampo dela tem um vidro. Por que que tem o vidro? Para ser muito mais fácil limpar. Toda hora cai tinta, cai esmalte, cai removedor, cai glitter. E se fosse madeira, ela iria começar a descascar, ia começar a ficar porosa e difícil a limpeza. Então, depois de fazer toda a mesa, de fazer a montagem, nós mandamos fazer o corte do vidro, o vidro temperado com os cantos arredondados, para que não ficasse canto vivo e pudesse causar algum acidente. E olha, do jeito que eu sou desastrada, então imagina quantos acidentes não teriam. Essa mesa precisava ter nessa região uma prateleira para que pudesse ser colocado a cabine ultravioleta e tivesse espaço suficiente também para colocar todo o meu material de uso, que não precisa ficar exposto, porque eu não uso toda hora. Para eu colocar a minha caixa de pincéis, a caixinha onde eu coloco todos os disquinhos de strass e fitinhas e todas as pedrarias que eu normalmente uso, a cola, a fita que eu uso para limpar o batedor do carimbo, o espanador. Aqui tem algumas lixas que eu uso normalmente no procedimento. E em cima da mesa fica o sugador de pó e o meu micromotor. Esses dois itens que estão sempre em cima da minha mesa, eles não saem jamais. Não importa o que eu vou fazer, eles estão sempre posicionados aqui. Ao lado, eu tenho o meu carrinho de gavetas. E sobre esse carrinho, eu sempre tenho o meu pote de algodão, os removedores, os óleos hidratantes, as bases que eu uso, tem as bases de tratamento, as bases comum, palito descartável, lixa descartável. Aqui do meu lado fica o carrinho também, é um outro carrinho. E o que que eu tenho aqui nele? Os meus DAPs com os meus líquidos monômeros. Aqui eu tenho o líquido monômero ultravioleta, aqui eu tenho o líquido monômero flexível e aqui eu tenho o líquido monômero preparado para arte 3D. Tenho os meus pincéis de acrílico. Aqui fica os pincéis que eu mais uso, geralmente. Ali ficam os meus frascos de monômero, algumas lixas. Então aqui tá todo o material que eu uso normalmente. A minha placa de foto, onde eu coloco aqui em cima da mesa para tirar foto da mão das minhas clientes ao final do atendimento. Aqui ficam os materiais esterilizados, depois que saem da autoclave. Aqui ficam os já que foram utilizados. As caixas de luvas. Eu uso apenas a luva nitrílica, porque ela é a que aguenta mais o processo do alongamento de unha. Eu sou alérgica, então eu não posso usar o látex, mas o látex também não suporta o líquido das resinas de alongamento. Aqui nessa prateleira eu tenho as minhas gavetinhas de lixas reservas. Todas as lixas, cada gavetinha tem um tipo de lixa que eu utilizo. Aqui são os mostruários de esmalte em gel, mas eu tenho pouquíssimos esmaltes aqui no mostruário. Não dá tempo, chega muito esmalte e acaba não dando tempo de fazer mostruário de todas as cores. Mas não são só essas cores, eu acho que eu tenho pelo menos umas 100 cores mais ou menos de esmalte em gel. Aqui fica a Julieta, ela tá sempre aqui mostrando as unhinhas para as clientes, para que elas possam ver. Aqui fica
nail form. Aqui eu tenho alguns pincéis de arte, alicate de corte para cortar a resina acrílica quando precisa. Aqui eu fico com uma cabine reserva, essa cabine é de LED, eu gosto muito de usá-la. Tem algumas tintas, então aqui é a minha estação toda de trabalho. Quando eu vou fazer uma manutenção de unhas acrílicas, eu coloco em cima da mesa o pó acrílico que eu vou usar, o líquido monômero que eu vou usar, os pincéis e algumas lixas. Porque tem algumas lixas que eu não posso deixar aqui em cima da mesa, mas ela fica aqui embaixo na minha caixinha. Então eu vou usando conforme eu preciso. E a cada item utilizado, eu retiro da minha bancada e coloco novamente. Eu retiro mesmo, gente, e guardo de volta no local. Eu não retiro e vou colocando do ladinho. Eu retiro tudo e coloco o próximo item que eu vou utilizar. Então, em cima da minha mesa, do início ao fim do processo, só fica exatamente o sugador e o micromotor. Eu não deixo todos os materiais jogados. Aqui fica tudo perto, eu tenho todo o meu material de trabalho funcional, porque a hora que eu preciso de algodão, eu venho aqui, pego o algodão, a hora que eu preciso do removedor, eu pego, acabei de usar o removedor, coloco ele de volta. Eu preciso da base, eu passo, acabei de usar a base, coloco ela de volta. A hora que eu preciso das resinas, eu só pego aqui, coloco na mesa, acabei de usar, coloco ela de volta. E um item muito importante para que isso seja possível, a minha cadeira é uma cadeira de rodinha. Ela vira para todo lado que eu precisar e eu posso arrastar ela para todo lado também. Isso me dá mais movimento e assim, eu deixo tudo que eu preciso na mesma posição, porque muitas vezes, dependendo do trabalho, da pressa que eu não olho, eu simplesmente pego e uso. Então, eu mesma organizo a minha estação de trabalho da maneira que eu acho mais conveniente e deixo sempre todo o material que eu preciso à mão. Então, meninas, é isso. Eu mostrei para vocês o posicionamento da mesa, a altura adequada para mim, como eu calculei, como eu cheguei a essa conclusão de trabalhar nessa posição. E eu espero que isso possa ajudar vocês a organizarem o trabalho de vocês, o local de trabalho. Eu não trabalharia, eu não estaria trabalhando ainda nessa profissão se eu não tivesse algumas condições para trabalhar nisso. Eu não gostaria de chegar ao final da minha vida profissional com alguma sequela ou com tendinite ou com problema na coluna. Isso é uma opção minha. Quem faz o que ama não precisa trabalhar. Não importa a profissão que você escolheu. Eu escolhi ser manicure, ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, que manicure é porque perdeu o emprego e não teve opção, ou porque não estudou, ou porque você escolheu ser manicure porque era mais fácil, e não foi nada disso. Escolher essa profissão não quis dizer que eu desisti de estudar ou que eu não queria estudar, ao contrário do que muita gente pensa. O que eu fiz? Eu peguei o meu certificado profissional, né, que eu estudei, que eu me formei, e deixei ali de lado e fui em busca de outros certificados, que também são profissionais. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um certificado só porque é de unha, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, mas sei lá, é só de unha. Ah, mas o que você... Ah, você é manicure? Ah, você fala outro idioma? Você fala inglês? Você fala espanhol? Ah, que legal! Mas o que você faz? Eu sou manicure. Então, eu gosto de falar isso para as pessoas e eu vejo o quanto que as pessoas se chocam, porque eu estudei realmente, estudo e vou continuar estudando para ser manicure. Mas, para que eles não fiquem tão frustrados, eu tenho outro certificado profissional também. Mas,
a minha profissão principal, onde quer que as pessoas me perguntem o que eu faço, sim, eu sou manicure com muito orgulho, com muita dedicação e com muito investimento. Eu estou mostrando para vocês como é a minha estação, como é a minha maneira de trabalhar. E eu gostaria que isso fosse útil para alguém e que incentivasse alguém e que você que é apaixonada pelo que você faz, nunca desista do seu sonho, nunca desista de fazer o que você gosta de fazer, porque não importa quanto tempo leve, mas que seja prazeroso aquilo que você escolheu fazer e se dedicou a fazer. E eu fico muito feliz que eu consigo, na minha mesa, transmitir essa paixão para a mão das minhas clientes. Não tem uma que se levante da minha cadeira e não sinta a energia boa que eu tento transmitir para elas. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso estar bem, eu preciso ter condições de trabalhar. E essa foi a condição que eu encontrei para que eu pudesse trabalhar. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, acompanhem todos os vídeos. Me ajudem a fazer esse canal crescer, porque eu tô curtindo muito fazer esses vídeos para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!